Bom dia, pessoal. Então, já está no nosso horário. Vamos começar a nossa aula de hoje, então. Agora, então, a gente vai começar a falar sobre limites. Então, nesse primeiro momento, vamos tentar ter uma ideia intuitiva do que é o limite. Então, aqui, digamos, vamos começar analisando exemplos. Aqui eu tenho 4 exemplos. São sequências de números reais. Então, essa primeira sequência aqui tem o número 1, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente. Então, o próximo seria o 6, o 7, o 8, e cada vez eu iria pegando números maiores. Então, eu vou dizer que essa sequência de números aqui, ela cresce sem um limite, ela cresce ilimitadamente, ou ainda posso dizer que ela cresce para o infinito. Nessa sequência aqui, ó, tem os 3 pontinhos, então seguiria, sempre seguindo essa lógica, ela vai ter números cada vez maiores. Então, essa é uma sequência ilimitada, uma sequência que tende ao infinito. Já essa próxima sequência aqui que eu coloquei em azul tem 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. Vocês perceberem, a regra aqui é que é sempre uma fração, onde o número de baixo é igual ao de cima mais 1. Com essa regra, a gente sempre vai ter alguma coisa que vai ser sempre um pouquinho menor do que 1, porque o número de baixo sempre vai ser um pouquinho maior que o de cima. Digamos, lá no milésimo termo, vou ter 1000 divididos por 1001, que é uma coisa muito perto de 1, mas vai ser um pouquinho menor. Então, essa daqui, diferente da outra sequência, né, todas elas são ilimitadas, vão ter infinitos termos, então tem os pontinhos para dizer que a regra segue, mas essa daqui é uma sequência que, digamos, explode, né, o valor dela aumenta. Essa daqui não, essa daqui ela tem o valor limitado por 1. O valor está sempre aumentando, mas o valor nunca vai passar de 1. Então, a gente vai dizer que a sequência aqui em azul, ela converge para 1, ela tende para 1. Então, palavras que a gente pode usar. Essa daqui de baixo, ela tem uma filosofia parecida com a primeira. Então, aqui começa 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Daí depois teria o menos 4, menos 5, menos 6. Assim é a regra dela. Sempre vai de menos 1 em menos 1. Então, se vocês prestarem atenção, o que está acontecendo? A primeira estava com números cada vez maiores, mais indo para perto do infinito positivo. Essa daqui tem números cada vez mais negativos, está indo para o menos infinito, para o infinito negativo. Está indo por outro lado. Então, essas duas aqui, essa daqui vai para mais infinito, e essa aqui, então, a gente vai dizer que vai para menos infinito, ou tende para menos infinito, converge para menos infinito, são alguns termos que o livro pode usar. E a gente tem esta quarta série aqui. Então, se vocês prestarem atenção, essa daqui ela tem basicamente 2 comportamentos. Se vocês olharem os termos ímpares, é 1, 3, 5, 7. Ou seja, os termos ímpares vão ser justamente o número ímpar associado. Então, no primeiro está o número 1, aqui no terceiro está o número 3, no quinto está o número 7. Então, se eu olhar só para os termos ímpares, ela estaria convergindo para mais infinito. Esse valor está aumentando para mais infinito, de forma similar à primeira. Já se eu olhar aqui para os termos pares, então, no segundo termo eu vou ter o 2 embaixo no denominador e em cima eu vou ter 2 mais 1, que é 3. No quarto aqui, então, eu vou ter 4 mais 1 divididos por 4. No sexto, então, eu vou ter 6 mais 1 divididos por 6. Se eu for olhando aqui só os termos pares, então, como regra, eu vou ter n mais 1 divididos por n. Que é bem parecido com o que eu tinha aqui, só está invertido. Aqui, nessa daqui eu tinha n por n mais 1, essa daqui eu tenho n mais 1 por n. Então, isso daqui, que nem a questão 2, né, se eu olhar só para os termos pares, ela vai se aproximar de 1, só que ela sempre vai ser um pouquinho maior que 1. Digamos, lá no milésimo termo par, eu vou ter 1001 divididos por 1000, que vai ser uma coisinha, uma sujeirinha maior do que 1. Então, se eu olhar só para os termos ímpares, ela está explodindo, indo para mais infinito. Se eu olhar só para os termos pares, ela está convergindo para 1. Então, essa sequência aqui ela tem 2 comportamentos. Ou seja, como ela tem 2 comportamentos, então ela não tem um comportamento geral que explique toda a sequência de números. Portanto, a gente vai dizer que essa sequência que ela não tem um limite, porque ela, digamos, ela vai estar oscilando. Uma hora ela vai estar crescendo, outra hora ela vai estar se aproximando de 1.
fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, diferente dessas três aqui, que tinha um limite mais infinito, tinha o limite 1, tinha o limite menos infinito, essa daqui não tem. Essa daqui não tem um comportamento só. Às vezes, nesse caso que a gente ainda pode achar dois comportamentos para ela, mas ocasionalmente pode ser só uma sequência de números aleatórios que não converte para lugar nenhum. Essa aqui ainda, se tu separasse, tu conseguiria achar alguma lógica por trás dela, mas uma sequência não precisa convergir para lugar nenhum. Então, aqui eu tenho a simbologia, né? Então, aquela primeira que eu estava dizendo que converge para infinito, a gente denota isso da seguinte forma, x, flechinha, infinito. A segunda que convergia para 1, então x, flechinha 1. E a terceira, né, que é para menos infinito, então x com uma flechinha indo para menos infinito. E a quarta, como eu comentei com vocês, então ela não vai para lugar nenhum, né? Ela tem dois comportamentos distintos, então a série inteira, né, a sequência inteira, ela não tem um comportamento fixo, então a gente não tem nenhum símbolo para isso. Ela não converge, simplesmente. Não tem limite. Ok, então aquilo ali é só para, digamos, fixar as ideias, né? Ter uma ideia básica do que está acontecendo. No geral, o que a gente vai fazer é trabalhar com funções. Então, aqui o primeiro exemplo de uma função, tem a função y igual a 1 dividido por 1 menos x, ok? Eu quero analisar o que acontece nessa função quando o valor de x vai para algum lugar específico. Nesse caso aqui, o exemplo ele está verificando o que vai acontecer quando o x crescer muito, quando o x for para infinito. Então, ele pegou, ó, ele foi calculando que o valor de y para diferentes valores de x. Então, quando o x vale 1, eu vou ter 1 dividido por 1 sobre 1, que dá 0. Quando o x vale 2, eu vou ter 1 menos 1 meio. Quando o x vale 3, eu vou ter 1 menos 1 terço. Quando o x vale 4, 1 menos 1 quarto, que vai dar 3 quartos. E assim por diante, né? Aqui o exemplo que ele deu, quando eu tenho o x valendo 1000, eu vou ter 1 dividido por 1 sobre 1000, que vai dar 999 por 1000. Então, o que está acontecendo aqui nessa expressão? Vocês prestarem atenção, né? O que está acontecendo é que os valores vão aumentando pouco a pouco para cada valor de x, e cada vez mais se aproximando de 1, mas aqui, se tu olhar só para essa regra aqui, tu vai ter de novo o n menos 1 sobre n, no caso, n menos 1 sobre n, parecido com o caso que a gente tinha o n sobre n mais 1, né? Ele está se aproximando de 1 por baixo, sempre valores um pouquinho menores que 1, mas que vão se aproximando de 1 no infinito. Observando melhor isso aqui, essa expressão, o que estaria acontecendo? A gente tem o 1 fixo aqui, que vai ser o valor onde ela está se aproximando, esse valor não varia. O que está acontecendo, na verdade, é que o 1 sobre x, ele se aproxima de zero, porque o 1 é fixo e o x está crescendo, então eu estou pegando 1 dividindo por valores cada vez maiores. Então isso aqui é cada vez mais perto de zero. Então, quando o x vai para o infinito, é como se eu tivesse 1 menos uma coisa muito perto de zero, que é o que a gente está vendo aqui, né? Então, 1 menos uma coisa muito perto de zero é uma coisa muito perto de 1. Então, isso que está acontecendo, os valores estão cada vez se aproximando de 1. E agora aqui ele fez a mesma coisa, só que agora indo para menos infinito. Então, começa aqui com menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, a gente, quando for menos 1, né, vai ser menos 1 com menos 1, vai dar 1 positivo, 1 mais 1, 2. Depois aqui, quando x for 2, vai ser 1 mais 1 meio, 1 mais 1 terço, 1 mais 1 quarto, 1 mais 1 quinto. E assim por diante, até aqui o 500, né? Então vai ser 500 mais 1 sobre 500. Opa, desculpa. Vai ser 1 mais 1 sobre 500, né? Porque o 1 é fixo. 1 mais 1 sobre 500 e 501 sobre 500. Então, agora, quando o x está indo para menos infinito, o que está acontecendo? A gente está se aproximando de 1 por cima. Então, por que isso acontece, né? Porque aqui a gente tem um sinal de menos, quando o x for negativo, menos com menos mais. Então, em vez de eu estar, que nem no primeiro exemplo, em vez de eu estar subtraindo uma coisa que está muito perto de zero, eu vou acabar somando essa coisa muito perto de zero, porque menos com menos mais. Então, a ideia é parecida com o exemplo anterior. Enquanto no primeiro exemplo a gente se aproximava de 1 por baixo, nesse aqui a gente se aproxima de 1 por cima. Aqui está o gráfico da função, né? Então, aqui quando vai para mais infinito, é essa parte aqui, está se aproximando de 1 por baixo.
e quando a gente vai para menos infinito, tem esta curva aqui, que está se aproximando de 1 por cima, sem nunca encostar em 1. Ou seja, o valor da função nunca vai ser 1, mas quanto maior o valor de x, ou menor, mais negativo, mais perto de 1 vai ser o valor da função. É o que está escrito aqui, né? Esta função tende para 1 quando x tende para infinito. E é para os dois infinitos, por mais ou por menos, né? Então a gente pode denotar isso da seguinte forma, né? X indo para 1 quando o x, quer dizer, o y indo para 1 quando o x vai para mais ou menos infinito. Ou ainda, a notação padrão que a gente vai usar, que é limite, lim, entre parênteses, a função, no caso que é 1 menos 1 sobre x, e aqui o x indo para mais ou menos infinito, ocasionalmente, quando vai para mais infinito e menos infinito, não precisa ser sempre igual. Nesse exemplo, deu coincidência dos dois casos darem 1, né? Ocasionalmente pode ser valores diferentes, um valor quando vai para mais, um valor quando vai para menos, ou pode até nem existir, que nem aquela uma sequência que a gente viu antes que não tinha um limite. Aqui eu tenho um próximo exemplo. Tenho y igual a x ao quadrado mais 3x menos 2, né? E eu quero ver o que acontece quando o x vai para mais ou menos infinito. Aqui, né, o que ele está me dizendo que vai acontecer é que em ambos os casos o valor vai ser mais infinito, e daí ele fez uma tabela. Agora, diferente do outro caso, essa tabela aqui, como a função é uma função mais complicada, tu não consegue enxergar uma lógica tão rígida nos valores. Que tu consegue perceber que eles estão aumentando, tanto num caso quanto no outro. Os valores, aqui até começa com valores negativos, mas logo que o positivo começa a aumentar muito e para mais infinito. E, bom, uma boa justificativa, enquanto a gente ainda não tem argumentos melhores, para dizer por que tanto vai para mais infinito, tanto quanto o x vai para mais infinito, quando o x vai para menos infinito, é que, bom, isso aqui é uma função de segundo grau, né? A gente conhece o gráfico de uma função de segundo grau, uma parábola. Este gráfico aqui. Então, quando o x vai para mais infinito, o y cresce. Quando o x vai para menos infinito, o y cresce também, né? Porque ele tem esse comportamento em u. Então, tanto para um lado quanto para o outro, o y cresce. Agora, então, aqui mais um exemplo. Este exemplo aqui eu não vou fazer as contas, aqui eu vou deixar para vocês, né? Então, verifiquem este exemplo. Y igual a 2x mais 1 por x menos 1. Então, eu quero ver para onde que isso aqui vai tender quando x for para mais ou menos infinito. Aqui já está dizendo que é para 2, né? O que eu quero que vocês deem uma olhada na tabela e se convençam porque vai para 2. Mas uma explicação aqui de por que vai para 2. É que a parte de cima, o 2x mais 1 aqui, quando o valor de x for muito grande, esse número mais 1 aqui é desprezível. Digamos, se x for 2 milhões, aqui eu vou ter 2 milhões e 1, que é basicamente 2 milhões. E aqui eu vou ter 1 milhão menos 1, que é 999.999. Então, para valores muito grandes de x, isso aqui é basicamente 2x e isso aqui é basicamente x, né? Esse mais e menos 1 vai importar muito pouco para quando o valor de x for muito grande. Então, é como se, de certa forma, tu tivesse 2x divididos por x, que vamos cancelar e vai dar 2. E aqui tem as tabelas para vocês analisarem, entenderem. Aqui está o gráfico, né? Se aproxima de 2 por cima e aqui se aproxima de 2 por baixo. Agora aqui, então, ele vai fazer outra coisa, né? Ele está usando de novo essa mesma função. Tá. Bugado isso aqui. Só que agora, em vez de... Então, nesse primeiro exemplo aqui, né, que eu falei para vocês os dois, agora, em vez do x ir para mais ou menos infinito, eu quero ver o que acontece quando o x se aproxima do número 1, ok? Por que eu escolhi o número 1? Porque o número 1 é um número problemático para essa função, porque quando x for 1, eu vou ter uma divisão por zero. E divisão por zero geralmente é problema, tá? Acontece alguma coisa estranha perto da divisão por zero. Então, o que está acontecendo aqui?
Aqui, então, ele começou no 3 e foi indo se aproximando de 1. E o que ele observou? Que o valor que eu tenho aqui vai crescendo conforme se aproxima de 1. Quanto mais perto aqui, 1,01, 1,00, cada vez tem valores maiores. E isso aqui, quando eu me aproximo de x pela direita. O que é pela direita? Por valores um pouquinho maiores que 1. E aqui, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, ou seja, valores um pouquinho menores que 1, o que acontece é que os números, digamos, ficam cada vez mais negativos. Eles crescem em módulo, só que com sinal negativo, né? Então, ficam números muito negativos. Grandes, só que negativo. Então, aqui eu tenho o gráfico da função para verificar, né? Aqui eu tenho o ponto 1, que é esse ponto problemático, que tem a divisão por zero. A função não existe nesse ponto. E por um lado aqui ela está crescendo, indo para mais infinito. E por outro lado ela está decrescendo, indo para menos infinito. Ok? Então, dando uma olhada aqui na lei da função, tentar entender por que isso acontece. Pensa assim, quando x estiver perto de 1, tanto quando ele for maior ou menor que 1, não importa. Mas aqui em cima, quando ele for perto de 1, aqui em cima vai ser perto de 3. Isso pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor que 3, não importa muito, né? Então, aqui em cima vai ser um número positivo, perto de 3. E aqui embaixo vai ser um número, se for maior que 1, vai ser um número perto de 0, só que positivo. E se o x for menor que 1, vai ser perto de 0, só que negativo. E uma coisa que vocês podem quase que decorar, quase que entender, né? Quando eu tenho uma quantidade que é diferente de 0, pode ser positiva ou negativa, e eu dividir por 0, isso sempre vai crescer muito. Pode ser crescer para mais ou para menos infinito, mas sempre vai ter essa explosão. Então aqui, como eu tinha uma quantidade positiva dividido por uma quantidade perto de 0, se essa quantidade perto de 0 for positiva, isso vai para mais infinito. Se essa quantidade perto de 0 for negativa, isso vai para menos infinito, que são esses dois aqui. Então, quando vai para... Oi? Só uma pergunta. Pergunte. Quando eu for fazer a tabelinha ali do x e do y, eu Sim. vejo que números usar pelo x flechinha, tipo, ali no exemplo, de mais e menos infinito. Se tivesse só mais infinito, eu teria que usar, tipo, só 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, por aí. Isso. Sim. Tá. Geralmente quem vai te dizer para onde tu vai olhar é que é essa flechinha do x. Para os valores que tu vai escolher. Nesse caso aqui, ele ainda não chegou a escrever a flechinha por 1, porque ele vai fazer isso logo depois. Ele está usando essas tabelas aqui por enquanto, só para motivar. Acho que agora na próxima página ele já vai usar a flechinha. Aqui, como ele está dizendo, né? Então ele percebeu que o y cresce quando o x se aproxima de 1, por valores maiores que 1, e o y vai para menos infinito quando x se aproxima de 1 por valores menores que 1. Então, isso daqui dá margem para fazer uma nova definição. Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar aí até... Deixa eu deletar isso aqui, que eu acho que é mais fácil de ver. Como é que eu faço para tirar isso aqui? Enfim, acho que vocês não vão conseguir enxergar de qualquer jeito. Aqui, esse aqui está mais fácil de ver. Aqui, se vocês prestarem atenção, tem um x flechinha indo para 1, com um maisinho em cima do 1. E aqui tem o x flechinha 1 com um menos em cima do 1, né? Esse mais e esse menos quer dizer que daqui o x está se aproximando por valores um pouco maiores que 1, e aqui está se aproximando de 1 por valores um pouco menores que 1. Excluir. Caramba. Sei lá, não consigo deletar aquilo ali. Mas enfim. É isso. Aqui um próximo exemplo, eu tenho a função y igual a 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Então agora ele quer verificar de novo qual que é o limite disso aqui. Então o que acontece quando o x tende para menos 1? Então, de novo, o cenário ideal seria olhar pelos dois lados, né? Quando o x tende para 1 pela esquerda ou pela direita, seja por valores um pouco maiores ou um pouco menores, né?
E nesse caso aqui, o que ele observou é que, tanto quanto o x se aproxima por valores um pouco maiores, um pouco menores, os dois limites vão ser iguais. Opa. Tanto num caso quanto no outro vai para mais infinito. Então, nesse caso aqui, como os dois limites, que a gente chama de limites laterais, né, porque se aproxima só por um lado, quando os dois limites laterais existem são iguais, existe o limite geral, que é o limite que daí eu não me importo com o lado, que é simplesmente se aproximar de um. Então, que os dois limites laterais são iguais é mais infinito, então eu vou dizer que o limite geral é mais infinito. No outro caso, que a gente tinha visto anteriormente, como os limites laterais são diferentes, então o limite geral, que é quando simplesmente seria o x flechinha 1, esse não existe. Só vai existir um de cada lado. Então, digamos, tem dois comportamentos conflitantes. Então, não existe geral, mas pelo menos existem os dois laterais. O limite à direita, que é por valores um pouco maiores, e o limite à esquerda, que é por valores um pouco menores. Aqui ele fez a tabelinha, né, desse exemplo. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, com mais detalhes. E aqui tem o gráfico da função, né? Então, quando se aproxima de um, por um lado vai para mais infinito e pelo outro também. Então, aqui tem mais um exemplo, ele é bem similar a este exemplo aqui que a gente acabou de ver. Então, é que ele vai estudar o que acontece quando o x se aproxima de 2. Né? Mesma coisa, antes era de 1, agora é de 2. O que ele vai observar aqui é que quando se aproxima de 2, tanto por um lado quanto pelo outro, o resultado vai ser menos infinito. O gráfico da função é bem parecido com o outro, só que virado para baixo. Ok? Agora, esse próximo exemplo aqui seria envolvendo funções trigonométricas, né? Mas a gente não vai estudar funções trigonométricas nessa cadeira, então, sempre quando aparecer um seno, um cosseno, uma tangente, a gente vai pulando. E agora aqui, então, tem mais um exemplo. Então, o que ele quer ver aqui? Ele quer ver o que vai acontecer com essa função aqui, né? Um meio de x mais 3, quando o x tende para 4, tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Ele vai verificar que os dois casos dá 5. Daqui tem, de novo, a tabelinha para vocês darem uma olhada, né? Isso aqui é para vocês se convencerem, tentarem entender melhor o que está acontecendo. Aqui ele plotou o gráfico, aqui tem o ponto, que tem o 5, né? Então, quando se aproxima pela esquerda, ou se aproxima pela direita, em ambos os casos está vindo para o mesmo ponto. Então, agora a gente vai ver algumas propriedades dos limites, ok? Então, a gente estava mais com essa história de tabela, mas na prática não é isso que a gente vai fazer. A gente quer algumas regras que permitam a gente calcular o limite de uma função de uma maneira fácil, sem precisar calcular mil contas, né? Fazer um monte de ponto para ver para onde que está indo. Então, aqui, a primeira regra básica, né? Que é o limite de uma função constante é a própria constante. Por exemplo, se eu tenho a função f de x igual a 2. Essa é a regra, f de x igual a 2. Quando o x vai para 1, quando o x se aproxima de 1, quando o x se aproxima de 5, quando o x se aproxima de 7, quando o x vai para infinito, não importa. Porque para qualquer valor de x, a função vale 2. Então, o limite da função constante é a própria constante, não tem variação. Ok? Então, essa é a primeira regra. E aqui a segunda regra é para a função f de x igual a x, que a gente chama de função identidade. Que é a função, digamos que f de 1 vale 1, f de 2 vale 2, f de 3 vale 3. Né? Então, para esse caso, quando o x se aproxima de um ponto A, o limite da f de x vai ser o próprio A, né? Porque a função leva um número nele mesmo. Ok, são duas situações bem óbvias, né? Mas a gente precisa começar pelo básico para ir indo incrementando e ter o que fazer depois. Daí aqui começam algumas regras um pouco mais aritméticas. Aqui diz que o limite de uma soma ou subtração de duas funções é a soma ou subtração dos dois limites. Ou seja, se eu tenho, digamos, a função x² e a função x²,
Então, eu tenho uma função que é x ao quadrado mais x ao cubo. Eu quero calcular o limite, então eu posso calcular o limite de x ao quadrado, o limite de x ao cubo, e depois eu somo ou subtraio, conforme for o caso. Aqui outra regra importante, né? Se eu tenho uma constante multiplicando a função, eu quero calcular o limite dessa constante vezes a função, isso é a mesma coisa que a constante vezes o limite da função. Ou seja, se eu quero calcular o limite de 2x, isso é a mesma coisa que fazer 2 vezes o limite de x. E o limite de x eu aprendo a calcular aqui. Então vocês vão vendo que eu já começo a conseguir misturar as coisas. Aqui eu tenho uma regra para calcular o limite x. Mas se eu juntar com essa outra regra, eu consigo calcular o limite de 2x, 3x, 5x, 10x. Ok? E agora, então, aqui eu tenho que o limite do produto é o produto dos limites, ok? Então, o que isso aqui vai me dizer? Então, agora eu já consigo... Antes eu só sabia calcular o limite de 2x ou de múltiplos, né? 2x, 3x, 4x, 5x. Agora, como eu posso escolher dizer que o f e o g ambas são x, então isso aqui é a mesma coisa que... Digamos, se eu disser que o f e o g são x, então esse produto seria x ao quadrado. Então, para mim calcular o limite x ao quadrado, eu posso fazer o limite de x vezes o limite x. Então, eu posso ir desmembrando as coisas. Aqui outra regra, né? O limite da divisão é a divisão dos limites. Essa daqui vai mais direto, que eu tinha falado do produto, para mim poder calcular o x ao quadrado, né? Mas aqui ele já te dá uma coisa mais mastigada. Ele diz que a potência, o limite da potência, né, é a potência do limite, ou seja, o limite de x ao quadrado é o quadrado do limite de x. Mesma coisa para a raiz. O limite da raiz quadrada de x é a raiz quadrada do limite de x, né? Se eu fosse usar um exemplo. Aí para qualquer função, né? A raiz, o limite da raiz é a raiz do limite. O logaritmo, o limite do logaritmo é o logaritmo do limite, né? Então, posso ir tirando essas funções todas para fora. Aqui tem cosseno e cosseno, que a gente não vai estudar. E tem a exponencial, né? O limite da exponencial é a exponencial do limite. Então, eu posso ir tirando todas essas coisas para fora do limite. Ou seja, eu posso ir desmembrando o limite até que uma hora eu vou chegar nesses dois limites fundamentais, que é o limite da constante e o limite do x. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma função complicada e vai desmanchando ela usando essas regras até que a gente chega num limite fundamental, que é esses dois aqui. Fundamental não, digamos limite básico, né? Limite fundamental vai ser outra coisa que a gente vai ver depois. Tem limite fundamental é uma coisa específica, né? Eu quis dizer, mas é bom não usar essa palavra porque ela vai ter um significado diferente depois. Então, vamos que esses dois são os dois limites básicos. E a gente vai pegar limites complicados e transformar neles. Até de certa forma parecido com o que a gente fazia com o exercício logaritmo, né? Que a gente sabia o logaritmo de 2, de 3, e calculava o limite, o logaritmo de uma coisa complexa, né, de uma expressão complexa. Aqui a gente vai ter uma função complexa e vai calcular o valor dela sabendo o limite da constante e o limite de x. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Então, x ao quadrado mais 3x mais 5. Então, como que eu vou calcular esse limite? Então, eu vou começar aqui, então, as minhas operações principais são essas duas somas. Se vocês lembrarem lá, acho que a primeira propriedade aritmética diz que o limite da soma é a soma dos limites. Então, esse limite aqui eu vou separar ele em três limites aqui. O limite x ao quadrado, do 3x e do 5. O 5 é constante, o limite da constante é ela mesma, né? Então, esse limite aqui vai ser esse 5. Ok? Aqui, nesse passo, ele só repetiu, colocou o resultado no final, mas então já pulando. Agora, aqui o limite 3x, eu tenho 3 vezes uma função. Então, tenho... O que eu vou fazer aqui é a propriedade que eu posso tirar a constante para fora do limite. Então, aqui então, o limite 3x é a mesma coisa que 3 vezes o limite x. E agora, aqui nesse passo que o livro esqueceu, ele deveria ter colocado um parênteses aqui por fora, né, dizendo que o limite de x ao quadrado, né, é o quadrado do limite de x, né, então faltou um parênteses aqui, ele deveria ter tirado o quadrado para fora.
E daí o limite de x, nesses dois casos aqui, é aquele limite básico, né? Então o limite de x, quando x vai para 2, é 2. Então aqui seria 3 vezes o 2, e aqui seria o 2 ao quadrado, fazendo as contas, dá 15. Deixa outro exemplo aqui. Então, a primeira operação principal que eu tenho é essa divisão, né? Então, o limite da divisão é a divisão dos limites. Então, separei em 2. Agora, ele já assume, já as coisas estão mais adiantadas, né? Então ele vai mais rápido. Podia ter feito mais passo, né? Aqui em cima, o que eu faria? Isso aqui é o limite de x menos o limite de 5. Aqui, o limite de x ao cubo menos o limite de 7. E deu o limite x ao cubo, é o cubo do limite de x, né? Então, deu ter só os limites de x e da constante. Deu o limite de x, quando x vai para 3 é 3. Então, já coloco aqui, né? O limite de x deu 3. O limite do menos 5 é menos 5. Aqui, o limite do menos 7 é menos 7. E o limite de x ao cubo é o cubo do limite de x, né? Como o limite de x é 3, então isso aqui vai ser 3 ao cubo, que é 27. E fazendo as contas aqui, ele chegou em menos 1/10. Então, aqui um terceiro exemplo. Pode parecer mais complicado por ter essa raiz aqui, mas não tem complicação nenhuma, porque qual seria o primeiro passo? Tirar a raiz para fora do limite, depois eu ia separar na soma, ok? Tirar a constante para fora, x na quarta aqui ia ser o limite x elevado na quarta, fazer as contas, simplesinho, ok? Agora, este exemplo aqui, digamos, a coisa começa a complicar. Ele quer calcular o limite de x ao quadrado menos 1 por x menos 1 quando o x se aproxima de 1. Qual o problema aqui? Se vocês voltarem lá em cima, nas regras, a regra da divisão, o limite de f por g é igual ao limite de f dividido por limite de g, desde que o limite de g seja diferente de zero, ok? Então, ali a gente vai ter o caso onde o limite de g é zero. Né? Porque o limite de x menos 1 quando x for para 1, né, vai ser 1 menos 1 que dá zero. Ok? Então, isso é um problema. Então, como que eu faria para resolver isso aqui? Eu vou ter que usar alguma propriedade algébrica, aritmética, para me livrar disso. Se vocês prestarem atenção no que está acontecendo, aqui em cima eu vou ter zero também, porque esse é 1 ao quadrado, que é 1 menos 1, 0. Ok? Então, eu vou ter um zero sobre zero, que é o que a gente chama de indeterminação. Então, para mim resolver esse limite, eu tenho que eliminar a indeterminação. Esse é o termo que a gente usa. O que seria eu eliminar a indeterminação? Eu vou ter que fazer alguma simplificação, de forma que ou a parte de cima ou a parte de baixo deixem de ser zero. Então, o que eu vou usar aqui? X ao quadrado menos 1, como quando eu trocar x por 1 dá zero, quer dizer que 1 é uma raiz desse polinômio, uma raiz dessa equação de segundo grau, ok? Então, isso aqui está me dizendo que quando eu fizer Bhaskara, um dos resultados possíveis é 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar. Se eu tenho um polinômio de segundo grau, né, eu conheço as raízes dele, digamos que o polinômio tem raiz A e B, eu posso escrever ele como x menos A vezes x menos B. Então, o que eu fiz aqui, ele conhecia as duas raízes, ele escreveu aqui como x menos 1 e x menos menos 1, né, porque as raízes é 1 e menos 1. Então, essa daqui está associada a 1 positivo, e essa aqui está associada a 1 negativo, aqui está trocado, né, porque aqui é menos o 1 positivo e aqui é menos o menos 1. Só que agora tem essa expressão em cima e embaixo, então eu posso simplificar e vai sobrar só o x mais 1, ok? Então, essa expressão aqui, ela é equivalente ao x mais 1 quando o x for diferente de 1. Ou seja, no ponto 1 ela não existe, mas no resto ela é igual ao x mais 1. Então, o que eu vou ter? Limite x mais... Então, vou simplificar, e isso aqui é igual ao limite do x mais 1, que vai ser 2. Ok? Então, esse tipo de problema que vai ser a principal quantidade, né? Vão ser para resolver indeterminações desse tipo.
Em geral, vão ser exemplos envolvendo equações até do segundo grau. Daí vocês vão ter que, geralmente, fazer por Bhaskara. É bem tranquilo. Agora vem os exercícios, né? Então, vou dar uma comentada por cima nos exercícios. Aqui eu tenho uma função f, né? Aqui tem o gráfico da f, então ela está definida por esse gráfico. E daí aqui é para fazer os 6 itens, né? Eu só marquei esses daqui para comentar com vocês, né? De novo. Aqui o x tendendo a x pela esquerda, pela direita, para mais ou menos infinito. E esses dois aqui tendendo para os limites gerais, né? Para reforçar, né, esse negócio dos limites à esquerda e à direita. Então, daí o que ele está perguntando, né? Então, quando o x se aproxima de 3 pela esquerda, né? Então, eu vou ter esta regra aqui. Então, meu limite vai ser menos 1. Quando se aproxima de 3 pela direita, né? Vou ter essa regra aqui, meu limite vai ser 3. O valor da função calculada no ponto 1, no ponto 3 vale 1, né? Mas esse valor mesmo aqui não importa para mim calcular o limite, importa o valor que ele está se aproximando. Okay. Para vocês analisarem esses 6 casos. Essa aqui, de novo, é a mesma coisa, né? Para analisar, então, quando chega a zero pela esquerda ou pela direita, quando vai para mais ou menos infinito, ou vai para algum ponto específico também, e para vocês fazerem. Cinco de novo, então, é basicamente a mesma ideia, né? Então, tem alguns pontos para analisar. Agora aqui começa a mudar um pouco, né? 6. Descreva analítica e graficamente a função y igual a f de x, tal que o limite de f de x quando x for para 3 não exista, e o limite quando x for para 6 exista. Então, o que ele quer fazer? Ele quer que vocês imaginem uma função que o limite não existe em 3, que o limite existe em x, ok? E daí pede para vocês fazerem a regra dela, digamos, f de x igual a alguma coisa, e plotar o gráfico. Uma dica, tem duas maneiras básicas de fazer isso. Se eu quero que o limite não exista em 3, o que eu posso fazer? Eu posso fazer tipo 1 divididos por x menos 3, porque daí eu vou ter que, quando chegar em 3, por um lado está indo para mais infinito, pelo outro para menos, daí o limite não vai existir, em 6 vai existir normalmente. Outra maneira que eu posso fazer é fazer algo parecido com o que ele fez aqui no primeiro exemplo, né? Tá até o mesmo ponto 3. Então, por um lado tem uma regra, por outro lado tem outra regra, né? Como elas não se conversam, né? São regras diferentes, o limite não vai existir em 3, apesar de existir os dois limites laterais. Então, são as duas maneiras de não existir o limite, né? Ou fazendo uma função quebrada, que tem duas regras distintas, ou tentando usar uma divisão por zero. Então, aqui é uma função y igual a g de x, quando o limite x vai para 2 dá 4, e x não é definida em x igual a 2. Então, a ideia aqui, provavelmente ele quer que vocês façam uma coisa mais parecida com o primeiro, né? Quer dizer, com o primeiro não, desculpa. Com esse aqui. Esse aqui, a função não é definida em zero, apesar dos limites existirem, né? Porque que tanto por um lado quanto pelo outro está indo para o mesmo ponto, mas a função não está definida aqui. Esse buraquinho aqui quer dizer que a função não está definida. Esse aqui, de novo, é parecido, né? Então, não vou comentar sobre esse 8. Mesma ideia do 6 e do 7. E agora aqui, então, a parte, aquela primeira parte é mais para fixar ideias, né, para entender geometricamente o que está acontecendo. Essa parte aqui que é, digamos, a parte principal que a gente vai usar
com mais recorrência nas aulas futuras, né, que é aprender a calcular o limite usando as propriedades, que é parecido com o que a gente viu no final, né? Então, usar as propriedades. Então, usar que o limite da soma é a soma dos limites, que eu posso tirar a constante para fora do limite, ok? Que eu posso tirar a potência. Então, todos eles, esses daqui, então, é só indo usando direto as regras. Todos eles são para usar diretamente a regra, não tem que fazer nada muito complexo. E aqui tem um para vocês resolverem. Ok, então o limite quando t vai para 2, de t ao quadrado menos 5t mais 6 dividido por t menos 2. Este exemplo aqui, ele vai ser inspirado naquele último exemplo que a gente viu, nesse aqui. Então ele vai ter que fazer algo parecido com o que foi feito aqui. Tu vai ter que, se vocês prestarem atenção, que vai ter uma função do segundo grau embaixo, ou em cima, uma do primeiro grau embaixo. Vai ter uma divisão do tipo 0 sobre 0, então tu vai ter que fatorar a parte de cima para poder cancelar alguma coisa. Ok? Então, esse daqui provavelmente tu vai conseguir escrever ele como t menos 2 vezes, eu acho que t menos 3. Tem que calcular a Bhaskara para ver. Daí tu vai conseguir cancelar os t menos 2 em cima e embaixo, daí vai sair mais ou menos direto. E era isso, né? A aula foi um pouquinho mais longa do que a gente está acostumado, né? Mas, provavelmente agora as aulas vão ser sempre um pouquinho mais longas, porque agora o conteúdo vai começar a pesar mais um pouco. Ainda esse primeiro foi mais leve, mas, digamos, a cada aula a coisa vai ficando mais complexa. Então, vocês têm que, tanto que vocês prestarem atenção, tem mais exercícios do que eu geralmente colocava, né? Vocês vão ter que começar a treinar um pouco mais. Mas também eu vou tentar não exagerar muito, não vou colocar 20 exercícios, vou tentar manter uns 10, talvez em alguma aula chegue a 15, que já é bastante coisa, né, para uma semana, mas infelizmente nesse momento não tem jeito, né, agora a coisa vai acelerando, né, até então a gente estava indo em marcha um pouco mais lenta, porque para formar a base, né, tem que, agora vocês veem que muitas vezes eu estou passando por cima das contas, não estou explicando todos os detalhes que nem eu fazia no começo, porque naquele momento, no começo, era para vocês prestarem mais, assim, né, como aprender a fazer uma conta com fração, uma conta com raiz. Agora eu assumo que todo mundo já sabe, né, então às vezes não vou explicar os detalhes da conta, daí eu espero que vocês consigam fazer sozinhos, né, porque se eu for explicar os detalhes de tudo, a aula fica infinita. Infelizmente, em algum momento a gente tem que acelerar. Mas era isso, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se sinta à vontade. Se ninguém quiser perguntar nada, estão dispensados. Eu não corrigi a prova de vocês ainda. Eu comecei a olhar algumas, mas como eu só olhei poucos, não vou comentar nada ainda. Mas provavelmente até o fim da semana já vai ter o resultado. Deixa eu interromper aqui a gravação.